João. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão os seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Curados os doentes, e subiu um monte e sentou-se ali. E com seus discípulos, a Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que sentem-se no chão. Então todos sentaram. E havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. E em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5.000 pães, dos 5 pães. E os que viram os milagres de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam vê-lo à força, mas fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Amém? Louvado seja Deus. Eu nem deveria ler tudo aqui, mas eu resolvi ler até o 15. Mas essa palavra nos ensina muita coisa. Essa palavra nos ensina muito. Mas antes de começar a pregar ela, eu queria trazer para o dia de hoje algumas coisas que acontecem no nosso meio. Tem uma palavra que nós usamos muito e que poucas pessoas sabem o significado de egoísmo. A palavra egoísmo, ou seja, a pessoa só pensa em si próprio. Ela é egoísta, ela só pensa no seu. Tem um ditado popular que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. É um ditado popular. Quando a farinha está pouca, a pessoa quer o dela primeiro, para que não falte para ela. Quem já morou em casa de muita gente sabe que todo mundo sai correndo para comer logo, porque a comida é pouca, para não faltar para ele. Então pensa: é meu só. Então tem aquele negócio. Depois lê a Bíblia, deixa a Bíblia aí, depois preste atenção. A gente já fez a leitura, amém? Então o que acontece? Farinha pouca não se pirão primeiro. Então a pessoa ela vai vivendo e ela pensa assim: poxa, tá pouco, eu quero é o meu logo. E muitas pessoas também escondem para não dividir com os outros. É um hábito que muitas pessoas têm. Ela está com alguma coisa que todo mundo quer, todo mundo precisa. Então, como ela só tem pouco, ela faz o quê? Ela esconde para não dividir com ninguém. Porque tem outro ditado que diz: o que não é visto não é desejado. Jesus estava com uma multidão de 5.000 homens seguindo ele. E tinha mulheres e crianças, que João não menciona, mas Marcos vai mencionar. 5.000 homens seguindo Jesus. 5.000 pessoas ali, fora mulheres e crianças. E Jesus tinha que despedir essas pessoas, porque Jesus ia pegar o barco e ia para o outro lado do lago. E eles iam ficar ali, e eles tinham que voltar para suas casas.
E era muito longe, porque eles caminharam muito atrás de Jesus, atrás dos milagres, porque viram Jesus curar pessoas. Jesus havia curado muitos doentes, e eles estavam ali atômicos, ali abismados. Poxa, esse homem cura muita gente, e muita gente estava doente, precisando de ajuda, e seguia Jesus. E essas pessoas estavam já sem comida, muito tempo andando com Cristo, e Jesus não podia despedir essas pessoas sem dar a elas o que comer. Então Jesus chama um dos seus seguidores e fala, para Filipe, e diz assim: olha, Filipe, como é que a gente vai fazer para a gente dar comida a esse povo? Eu não posso despedir esse povo aí desse jeito. O povo está com fome. E agora? Vão morrer pelo caminho voltando. Filipe fala: ó, Senhor, difícil, viu, achar comida nesse lugar. E se nem que a gente tivesse 200 moedas de prata, ou seja, 200 dias de trabalho, equivalente hoje a 6 meses de trabalho. Hoje, 6 meses trabalhando, meio ano trabalhando para dar comida a tanta gente. Muita comida. Imagina você fazer uma festa e dar comida a 5.000 pessoas. Será que tem poucas pessoas? 5.000 pessoas para dar comida não é fácil. Muita comida precisaria para dar aquele povo todo. Você fazer uma comida, quem é cozinheiro aí faz comida sabe, né? Uma casa com 5, 6 pessoas, um panelão. Imagine 5.000 pessoas para dar comida. E aí Jesus faz a pergunta sabendo o que ia fazer, mas ele perguntou para ver qual era a reação do discípulo. Mas André, o irmão de Pedro, ele disse assim: Senhor, eis que aqui tem um menino, um jovem, que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães ele tem aqui e 2 peixinhos. A Bíblia não diz que os discípulos foram lá e arrumaram na mão de alguém. Diz que alguém chegou e disse: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, numa multidão de 5.000 pessoas, um jovem se ofereceu para ajudar, se ofereceu para colaborar. Ele falou assim: olha, eu sei que não dá para nada, mas eu vou oferecer ao Senhor. Então ele pegou o que tinha. Ele poderia pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos e dizer: a farinha pouca, meu pirão primeiro. Que nada, muita gente não vai dar nem para melar, eu vou me esconder aqui em algum lugar e vou comer sozinho. Mas esse menino, ele chegou para André e disse: olha, tenho aqui. Aí André foi para Jesus e disse: ó, Senhor, eis aqui que tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E esse menino, ele doou, ele deu, ofertou para que Jesus fizesse a divisão. O menino não sabia que Jesus ia fazer milagre nenhum. O menino só fez a parte dele. O menino só não foi egoísta. O menino só foi bondoso. O menino só foi, caridoso. O menino só pensou nos demais. Ele não pensou em si só. Ele disse assim: é pouco, mas serve, eu vou dar. Não vai resolver minha vida mesmo. Ele resolveu abdicar do que tinha e dar a Jesus. E ele ofereceu. Então André chega e diz: olha, André chega lá: Senhor, olha, eis que aqui está um menino, versículo 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é isso para tanta gente? Ou seja, não vai dar para nada. Não dá para nada. Que é isso? Não vai adiantar nada, Senhor. É 5 pães aqui, 2 peixinhos, não vai dar para nada. Realmente não dava para nada. Realmente não tinha valor nenhum. E até porque os pães de cevada eram o pão pior. Era um pão mais ruim. Porque o pão bom era de trigo. De cevada era um pão mais inferior. Pão de pobre, naquele tempo, chamado de pão de pobre. O menino vai lá e dá. E quem anda numa caminhada grande com peixe, geralmente deveria ser aquele. Você viu aquele comer aqueles móis sambando, aquelas piaba seca chamada xangó, que bota sal para poder demorar muito tempo. Era peixe salgado, aqueles peixes tipo
bacalhau salgado, alguma coisa salgada, porque para levar peixe numa viagem, tem que ser uma coisa que ature, e peixe estraga rápido. Então, deveria ser peixe salgado, que desfiava para comer. Então, o que acontece? Esse menino ofereceu. E Jesus faz uma coisa inusitada. Jesus faz algo extraordinário. Jesus faz algo que nós precisamos aprender. Jesus faz algo que nós precisamos observar. Jesus faz algo que nós precisamos refletir. Jesus pega e faz o seguinte. Jesus diz, olha, versículo 10. Jesus diz, diga a todos que sentem no chão. Então todos se sentaram, e havia grama naquele lugar. Ali estava quase 5.000 homens. E em seguida, Jesus pegou os pães e deu graças a Deus. Sabe o que acontece? Vamos lá. Vamos fazer de conta que aqui é um pão. Se fosse eu, sabe o que eu faria? Deus, multiplica esse pão aqui, Pai. Faz aí, porque eu não tenho jeito, o povo está morrendo de fome. Ele ia fazer assim. Mas Jesus ensina uma coisa a gente tão simples. Jesus não chegou e disse assim, ó Deus, aqui o povo está morrendo de fome, vou abençoar aqui, multiplica aqui, não, multiplica o pão. Deus não fez isso. Jesus não pegou e pediu a Deus para multiplicar o pão. Jesus, ele não chegou e fez aquele alvoroço. Jesus não fez aquele teatro. Jesus não fez nada disso. Jesus pegou o pouco que tinha, o pouquinho que tinha. Tem outro ditado popular que diz que o pouco com Deus é muito. Não está na Bíblia, mas é um ditado popular. Parece que é verdade. E Jesus pegou aquele pouquinho, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e fez o quê? Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço por esse pão. Eu te agradeço, Senhor, porque tem isso. Jesus, ele agradeceu a Deus pelo que foi dado. Ele agradeceu a Deus pelo pouquinho que tinha. Ele agradeceu a Deus por aquilo que estava ali. Ele agradeceu a Deus porque tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. Jesus pega e agradece. Primeira lição que nós vamos aprender agora. Primeira lição é: quando você tiver o pouco e você vê alguém precisando, não negue. Divida o pouco que você tem. Ajude. Primeira lição: dê o que você tem para ajudar alguém. Não pense na sua própria barriga. Tire o egoísmo. Quebre a usura. Diga: olha, é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Bota água no feijão que chegou o quê? Mais um. Onde come um, come 2. Dá para dividir. Sempre dá para dividir, para ofertar alguma coisa. Sempre nós vamos ter alguma coisa para ofertar. Sempre vamos ter alguma coisa para dar. Jesus não pediu o pão a ninguém. Jesus não falou: olha, me dá o pão. Alguém tem aí? Não. Vocês aí, você tem. Não, Jesus, ele só perguntou aos discípulos o que ia fazer para alimentar aquele povo. Como Filipe não soube responder, aí André chega e diz: olha, tem aqui. Ou seja, o menino procurou o discípulo e ofereceu. Ele procurou o discípulo e ofereceu os 5 pães e os 2 peixinhos. Ninguém precisa pedir para a gente ofertar, para a gente ajudar. Basta ver a necessidade de alguém, nós temos que apresentar para ofertar. Nós temos que fazer isso por livre e espontânea vontade. O rapaz fez por livre e espontânea vontade. Segunda lição: que não devemos orar pedindo a Deus que multiplique nada. Quando você tiver um pão dentro de casa, agradeça a Deus pelo seu pão.
Não peça a Deus para multiplicar e nem reclame do pão. Quando você tiver pouco dinheiro na sua mão, não reclame. Agradeça a Deus pelo pouco dinheiro que você tem. Agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua casa, pelas suas coisas, tudo que você tem em mãos. Jesus pegou o pouquinho que deram, mesmo sem dar para todo mundo, Jesus agradeceu. Às vezes você olha e diz: não vai dar para nada, isso aqui não adianta. Não adianta nada, vou comer só. Não, Senhor, obrigado, Pai, porque tem esse pouquinho aqui. E se você puder dividir com alguém, divida. É a segunda lição. Seja generoso. E a terceira lição que nós vamos aprender aqui agora. Versículo 12. Versículo 11. Em seguida Jesus pegou os pães e deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Ou seja, todos comeram o quê? À vontade. Comeu uma filipinha? Não. Diz que comeu o quê? À vontade. Ou seja, todo mundo encheu a barriga. Com 5 pães e 2 peixinhos. Foi multiplicado. O milagre aconteceu. Não comeram melou o dente não. Para tapar o buraco do dente não. Comeram à vontade. E aí versículo 12. Quando já estavam satisfeitos. Está vendo? Estava o quê? Comendo e repetindo o prato. Está vendo? Quando já estavam satisfeitos, ou chega de barriga cheia. Olha, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que o quê? Que sobraram. Recolha os pedaços que sobraram. Não precisa você ler não, basta acompanhar comigo. Recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não perca nada. Espera aí, eram o quê? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Espera aí, os caras comeu, encheu a barriga, é brincadeira? Se fartaram, ainda sobrou sobrou 12 cestos de pão, ainda sobrou. Rapaz, que Jesus é esse? Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Que Deus multiplica o que você dá. Deus multiplica aquilo que você dá. Quando você abre o coração, quando você oferta o que você tem, o pouco que você tem, as coisas que você tem, quando você coloca na mão de Jesus, Ele multiplica o que você dá. Mas quando a gente retrai, não tem como ser multiplicado, porque na mão de Jesus tudo é muito, tudo sobra, tudo rende. A pessoa às vezes fica com medo de confiar em Deus e botar tudo na mão de Deus. O jovem tinha somente 5 pães e 2 peixinhos e colocou na mão de Jesus, e Jesus multiplicou. Ele comeu, o povo comeu, todo mundo comeu, e ainda sobrou 12 cestos. Por quê? Porque Jesus multiplica tudo que você coloca na mão dele. Se você coloca a sua vida na mão de Jesus, Ele faz a sua vida, olha, ser multiplicada. Se você coloca, olha, o seu serviço na mão de Jesus, Jesus multiplica os talentos na sua mão. Tudo que você confia na mão de Cristo, Ele multiplica. Tudo que você coloca na mão dele, multiplica. E outra, não precisa você pedir para multiplicar, basta agradecer. Basta agradecer, foi isso que Jesus ensinou. Comece a agradecer a Jesus pelo pão que Ele lhe dá todos os dias. E coloque, apresente o pão a Deus. O menino apresentou o pão que ele tinha. Dê o pão na mão de Jesus. Dê as coisas na mão de Jesus. Não tenha medo de dar a Jesus. Porque quando você dá a Jesus, Ele multiplica. Eu sou prova viva disso. Tudo que eu coloco na mão de Deus, Deus multiplica. Tudo que eu coloco na mão do Senhor, Ele faz multiplicar. E eu digo com certeza, porque olha o que Deus tem feito em minha vida. Meu trabalho não para o dia, é cansaço, é o dia todo. Por quê? Eu sou o primeiro patrocinador da obra de Deus.
Aquele jovem patrocinou a obra de Deus, patrocinou o milagre de Jesus, colaborou com o milagre de Jesus. Aquele jovem, ele não foi egoísta. Aquele jovem pensou no próximo. Aquele jovem pensou no seu irmão. Aquele jovem pensou em quem estava com fome. Aquele jovem pensou nas pessoas que estavam ali sofrendo, que não tinham o que comer. E ele pegou o que tinha e colocou na mão do mestre, para que o mestre multiplicasse. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 40, que todos que se batizavam, que se rendiam a Jesus, eles se juntavam aos outros, e eles eram unidos entre si, na comunhão, no repartir do pão, na oração, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Olha o que eles faziam. Ninguém que tinha uma propriedade dizia assim: essa propriedade é minha. Ou o contrário, vendia e colocava lá para dividir para todos. Certa feita, um homem, um jovem, chegou até Jesus e foi perguntar a Jesus o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus fala com ele: guarda os mandamentos, seja obediente à lei. E ele disse: isso aí eu já faço, Senhor, desde a minha mocidade. E Jesus gritou: alguma coisa te falta, algo te falta. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O jovem saiu triste, porque era dono de muita coisa, e ele não deu. Saiu triste. E Jesus disse que dificilmente entraria um rico no reino dos céus. Repare a diferença de um que tinha muito e não deu, e um que só tinha um pouquinho e deu a Jesus. Jesus multiplicou o pouquinho que foi dado, mas o muito que não foi dado ficou para ele lá, e ninguém sabe o que foi que aconteceu. Deus multiplica o que você dá. Não tenha medo de dar as coisas para o próximo. Não tenha medo de dar a sua vida. Não tenha medo de dar os seus pertences. Não tenha medo de dar o pão ao outro. Ninguém está dizendo para você pegar o dinheiro e colocar no altar da igreja. Olha, entenda. Está dizendo para você não ter o coração preso ao pouco que você tem. Não ter o coração amarrado ao pouco que você tem. Não pensar somente na sua barriga, mas pensar no próximo. Ninguém está dizendo para você pegar o seu dinheiro e colocar no envelope e botar na igreja. Está se dizendo para você lembrar que Deus multiplica o que você coloca na mão dele. Deus multiplica. Deus multiplica o dízimo que você coloca. Deus multiplica o pão que você dá a um carente na rua, uma ajuda que você dá a alguém, uma cesta básica que você dá a alguém. Deus multiplica uma roupa que você tem e dá outra a alguém. Deus multiplica um copo com água que você dá a uma pessoa. Deus multiplica o que você dá. Mas aprenda, dê e dê graças a Deus pelo que você tem. Amém? Vamos orar? Quem está entendendo Jesus? Deus multiplica o quê? O que você dá. Deus multiplica o que? A partir de agora você vai ter medo de dar a Jesus? Quando você dá comida a um dos pequeninos, você está fazendo por quem? Jesus disse: olha, toda vez que derdes o que comer, o de beber a um dos pequeninos, é a mim que está fazendo. Quando você dá. Amém? Não negue nada a ninguém, seja bondoso. Tire o que tem do seu coração e ajude as pessoas. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar nosso culto. E hoje eu vou orar para que Deus tire uma coisa do nosso coração, chamado das duas coisas: egoísmo e avareza. Não podemos ser avarento, não, e nem egoísta. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor, meu Deus, nesta noite, coloque essa palavra no nosso coração. Que a partir de agora, Senhor, nós não venhamos ter medo de colocar nada em tuas mãos. Aquele jovem se apresentou a André e ofertou 5 pães e 2 peixinhos.
E o Senhor apresentou esses 5 pães e 2 peixes a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que nós a partir de hoje venhamos ser iguais àquele jovem. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser colaboradores dos teus milagres. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser as pessoas que apresentam recurso para que o Senhor multiplique, Pai. Mas uma coisa, Pai, eu te peço: